Fala aí, nação, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver aí a entrevista, né, do Eduardo Bolsonaro aí, um jornal inglês, ele falando em inglês, vai ter a legenda aí, do que ele falou da prisão do Bolsonaro, e tem também o que o jornalista da Gazeta do Povo falou agora de manhã sobre a prisão do Bolsonaro. Lula firme, está feliz. Vamos ver isso e muito mais. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. Crédito na descrição. Everything that I know is coming from the press and social media, because I cannot talk with my father. But the thing is, my father, he was under house arrest, not using his social media. I mean, he was censored by Alexandre de Moraes, 24/7 cops around his house, sometimes even inside of his backyard, cameras. So how can you imagine someone run away from a place like that? This is just unbelievable. So Moraes, what he's doing is he's doing a torture against Jair Bolsonaro. He really wants to kill Bolsonaro. And this is the main point. And the thing is, Matt, for your American audience, this is going to happen again with Trump. Probably now people is feeling like, oh, that's okay, it's over, Trump is not more on the courts. But I'll tell you, they will come more and more aggressive. In the end of the Trump administration, you see, they'll try to do the same thing with Trump, Bessent, Rubio, anyone that they can to do that, because this is exactly what they are doing in Brazil, and they follow the same playbook. It does seem like what you're enduring in Brazil is downstream from what we endured in the United States, but the difference was the voters were able to amnesty President Trump. If President Trump had not won this last national election, he might be in jail right now, because that was the plan. The plan for Trump is what they're actually executing right now on Bolsonaro. That's why I think these secondary sanctions are so important, and pulling visas. Let me add that to the list. The U.S. ambassador to Brazil right now should be pulling visas of anyone who is involved in this effort against Jair Bolsonaro. You should not be able to go lock up the former president of Brazil because you don't like his politics. Eu sei que com a prisão do Jair Bolsonaro, muita gente entra em desespero. Mas nós também sempre dissemos que esperamos que o Alexandre de Moraes dobre a aposta. Acontece que o Alexandre de Moraes ele está entorpecido pela narrativa criada pela própria imprensa, a assessoria extraoficial de comunicação do Lula. E confortável, achando que pudesse haver uma boa relação entre Trump e Lula, para que assim, nesse conforto, ele colocasse Bolsonaro numa prisão preventiva. Vocês vão perceber, na sequência dos próximos capítulos, que essa relação não conseguiu se curar da fissura institucional. A crise política segue na mesa. É certo que demora-se para implementar toda a sanção, porque é um processo burocrático, são servidores públicos que analisam diversos casos, não é só o do Moraes. Mas aos poucos isso daí vai continuar indo adiante, tanto para o Moraes contra a Vivi e também outros eventuais atores que sejam incluídos no rol de sancionados pela OFAC. Então o momento agora é de não desistir. Seguiremos com o nosso plano que tem dado certo, de trazer consequências a ditadores, para que assim eles não fiquem à vontade para voltar a censurar, a prender e fazer o que bem quiserem. E é esse o contexto que vai fazer ser aprovada a anistia no Congresso Nacional e virar essa página tenebrosa da história do Brasil. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, nós venceremos. E aí, pessoal, que o jornalista aí, né, da Gazeta do Povo vai falar sobre e Lula firme está feliz. Olha só o que ele vai falar, se liga aí. Estão em êxtase vendo os militares condenados. Esses comunistas, o sonho deles era se vingar dos militares. Sabemos que historicamente os militares combateram essa gente que aí está, Dilma, Lula, essa gente que aí está hoje no poder, esses comunistas, eles foram combatidos pelos militares. Os militares salvaram o Brasil em um determinado momento da história contra essa gente. Não fossem os militares, esses crápulas estariam no comando do Brasil há muito tempo, muito antes. E o Brasil hoje seria Cuba. A venezuelização do Brasil teria ocorrido muito antes, não fossem os militares. Agora, esses comunistas chegaram no poder, o que eles estão fazendo? Se vingando dos militares que foram uma barreira contra eles. Nós sabemos, é nítido, é exatamente isso. Esse foi o plano dessa gente, se vingar dos militares. E eles estão fazendo exatamente isso. Não há como negar. Agora veja, eu, Ana e Carla, que atuei como advogado na Operação Lava Jato, eu digo para vocês, eu fui advogado na operação, atuei praticamente em todos os processos, porque o meu cliente estava em todos os processos da operação, não era partidário, para que fique bem claro, meu cliente não era partidário, era um caso que não tinha envolvimento com partido político,
e eu folhei os processos da Lava Jato. Eu sei o que é essa gente. Eu vi, Anne e Carla, a 1 metro de distância, com os meus próprios olhos, o Cerveró vomitar o que é Lula. Eu vi o Vacari vomitar o que é o PT em um interrogatório de 10 horas. Eu não vi no Fantástico, eu vi com os meus próprios olhos. Eu folhei os processos, eu vi as provas. A esquerda é criminosa, é uma organização criminosa. Eu vi o que é essa gente verdadeiramente. Então, hoje eu vivendo esse processo da farsa da trama golpista, que eu chamo assim, porque então eu que folhei a Lava Jato, hoje eu folho um processo da direita, são 2 mundos completamente diferentes. A esquerda foi condenada por corrupção, gravíssimas corrupções e lavagem de dinheiro, e a direita está sendo processada por uma trama golpista, tem minuta de golpe, tem testemunha coagindo o delator. É uma farsa. Então, o golpe, ele existiu? Ele existiu. Ele existiu e foi dado pelo regime. Literalmente, o golpe foi dado, mas foi por eles, cara. É impressionante. Vou fazer o seguinte, a nossa entrevistada, a gente está ajustando ainda o áudio dela aqui, ela que... Mas é o que eles sempre fazem, esse é o problema. E aí aprovam depois uma porcaria que ninguém entende o que passou. E depois uma porcaria de texto que você é obrigado a usar aquilo ali e sofrer os efeitos colaterais daquilo, como aconteceu com a lei do Estado Democrático de Direito. De novo, junto com a anistia, primeiro tem que ter o debate sobre a anistia, definir qual será o alcance dessa anistia que é indispensável. Esse é o primeiro ponto. Fora da anistia, antes da anistia, caberia o Congresso e a oposição centrarem fogo em um ponto que seria o crucial, resolveria tudo antes da anistia, que seria o quê? A revisão da lei do Estado Democrático de Direito, tirar dela o entulho autoritário contido nos artigos 359 L e M do Código Penal. Se você mexer só nisso, acabou. Só nisso, acabou. Não precisa nem de anistia, quer saber a verdade. Pessoal, a gente tá vendo aí, né, a questão aí do Lula está feliz, né, com a prisão aí do Bolsonaro e dos, né, militares aí, né, foram presos aí por Moraes aí. Cara, assim, é relativo porque cada um fica feliz com a tragédia, com a infelicidade do outro, né, isso mostra que o lado da esquerda... Claro que o lado da esquerda sempre vai ficar feliz com a coisa acontecendo de ruim com o lado da direita e vice-versa, cara. Quando o Lula foi preso, muita gente também comemorou. Só que aí fica uma pergunta. Quem tá certo e quem tá errado? Quem está errado dos dois? Não dá pra saber, né? E o líder do PL aí, né, da Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, pediu ao ministro Alexandre de Moraes do STF, né, autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Provavelmente eles já estão ali já, né, já tentando entrar em contato com o Bolsonaro, tal, para ali, precisamos de um novo líder, que Bolsonaro está inelegível, né, por vários anos aí. Então, provavelmente deve ser para conversar ali, né, pedir alguma autorização para continuar, né, com um partido aí, com outro líder, né, de repente de uma eleição aí para presidente, para os partidos aí, para as eleições que estão por vir. Mas é isso, pessoal. É isso que acontece, né, como o Eduardo Bolsonaro falou, né, muita gente tá triste com a prisão do Bolsonaro e outros estão felizes. Infelizmente, isso infelizmente para um, infelizmente para outros, né? Essa é a lei política, futebol, tudo é assim, né? Quando um lado tá mal, o outro tá feliz, e vice-versa. Então comenta aqui a opinião de vocês, comenta aqui o que é que vocês acham disso tudo aí que vocês viram aí no vídeo, sobre a prisão do Bolsonaro, sobre a fala do Eduardo, sobre o comunismo e tal. Se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo, pessoal.